A graça e a paz, meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, o nosso Senhor bendito. Amém? Nós vamos dar início ao nosso culto através de uma palavra de oração. Vamos fechar os nossos olhos, inclinando assim o nosso coração à presença do nosso Deus. Façamos isso. Ó Deus, nós te louvamos por mais um dia de vida, um dia maravilhoso. Esse sol, ó Deus, que aparece, que surge agora, Senhor. Me alegrar este dia, abrilhantar esta manhã, e também, ó Deus, vem aquecer os nossos corpos, e agora suplicamos, ó Deus, que assim como a luz do sol aquece o nosso corpo, que a Tua palavra, a Tua presença venha aquecer, ó Deus, a nossa alma, falar ao nosso coração, ó Deus, transmitindo a Tua graça, o Teu amor, a Tua presença, Senhor, nas nossas vidas. Venha, ó Deus, santificar os nossos corações. Corrija, Senhor, as nossas vidas diante do Teu altar. Portanto, nós oramos, suplicando a Tua presença abençoadora no nosso meio. Venha aclarar o nosso entendimento, ó Espírito Santo, para que possamos, de fato, ó Deus, discernir as Tuas verdades nesta manhã. Sermos, ó Deus, santificados pela Tua palavra, e que o Senhor se agrade do nosso culto. Que o Teu nome seja engrandecido através de corações aquecidos e corações sinceros na Tua presença. Nós oramos, ó Deus, com muita gratidão e louvor ao Teu santo nome, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 51. Salmo 51. Salmo de Davi. Salmo 51, nós vamos fazer uma leitura deste salmo belíssimo, muito conhecido, aliás, Salmo de Davi. Salmo 51, leitura alternada. Todos estão preparados para a leitura? Sim? Então diz assim a palavra do Senhor, leitura alternada, Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Versículo 17, meus amados irmãos, diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás,
ó Deus, que nós adentremos a presença do Senhor com essa motivação, com essa sinceridade na nossa alma. Fiquemos em pé, louvemos ao Deus Todo-Poderoso, santo é o seu nome, louvemos ao nosso Deus entoando o hino 42. Façamos isso com disposição das nossas vozes e, sobretudo, na sinceridade, no fervor do nosso coração. Hino 42, o grande amor de Deus. Que coisa boa. Louvemos ao Senhor. A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito, por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em nós, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar vai ver na glória eterna no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Coisa boa cantar louvores ao nosso Deus. Amém, igreja? Podeis assentar e abramos a palavra de Deus mais uma vez, desta feita na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Efésios 4. Efésios 4, amados irmãos, do versículo 25 até o versículo 2 do capítulo 5. Efésios 4, de 25 ao versículo 2 do capítulo 5. Pois muito bem, todos acharam? Então diz assim a palavra de Deus. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção.
Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém, meus amados irmãos. Que nós possamos, de fato, à luz dessa palavra que traz impacto ao nosso coração, que revela o desafio da nossa fé, que é viver em obediência, independência e, sobretudo, em retidão e santidade diante do nosso Deus. Nós vamos orar, suplicando que o Senhor venha perscrutar o nosso coração, venha revelar os nossos sentimentos, as nossas palavras, os nossos pensamentos e ações que têm entristecido, sim, entristecido o Espírito de Deus. Façamos isso com sinceridade, com ardor no coração, para que sejamos de fato, nesta manhã, perdoados mediante um sincero arrependimento. Vamos orar? Oração de quebrantamento e confissão dos nossos pecados. Vamos orar. Eu peço que a nossa irmã, Dona Thalita, nos conduza nesta oração. Por gentileza, irmã Thalita, ore, coloque a igreja diante do altar do nosso Deus. Amém. Vamos louvar a Deus. Convido os nossos irmãos do grupo de música, adoração, nossos irmãos aqui do louvor, que nos assistam nesta manhã bonita. O sol surgiu, não é mesmo? Ontem um dia bastante frio, chuvoso. Nesta manhã temos aqui o sol para alegrar, para abrilhantar o dia do Senhor. Cantemos a sinceridade das nossas vozes, sobretudo do nosso coração. Fiquemos em pé e louvemos ao nosso Deus. De
nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque és Deus de graça, és Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus. Deus que abençoa o seu povo durante todo o tempo, que permanece, ó Deus, em nosso meio até que retorne como juiz, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, pelo consolo que derrama nos nossos corações, por compartilhar, ó Deus, a tua intimidade. Te louvo, ó Deus, porque tu és amigo. O Senhor já não nos chama servos, ó Senhor, mas nos chama amigos. Compartilha conosco o que há de acontecer. Compartilha conosco, ó Deus, a tua vontade. O Senhor compartilha conosco a tua glória, ó Deus. Eu te louvo, ó Senhor, porque não há Deus além de ti. Tão maravilhoso, ó Deus, tão criador, conselheiro, ó Deus, Pai da eternidade, príncipe da paz, ó Deus. Te louvo, ó Deus, porque através do teu Espírito o Senhor abençoa com paz ao teu povo. Te louvo, ó Deus, porque não são as tempestades, porque não são as lutas, ó Senhor, que nos afastam de ti. Mas, ó Senhor, te louvo porque o teu Espírito nos foi dado, ó Deus, como penhor, ó Pai. Nós pertencemos a ti, ó Deus, pela tua graça, pelo teu braço, ó Deus, pela tua salvação. Nós te louvamos, ó Deus, porque até durante a noite o Senhor nos ensina, porque o Senhor, ó Deus, nos mostrou a porta estreita, porque nos faz andar, ó Deus, acima das circunstâncias. Nós te louvamos, ó Senhor. O Senhor é maravilhoso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem trouxe seus dízimos e ofertas pode louvar a Deus também entregando-os neste momento. Soldado
amém. Para Ele, a Ele a glória para todos sempre. Amém. Queridos, podeis assentar, abramos o texto da exposição desta linda manhã. Desta forma, abramos a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 7. Estamos aqui numa sequência de 3 ou 4 domingos pregando textos em que o Senhor Jesus, de fato, ocupa a centralidade ali da narrativa bíblica. Lucas 7, (36 a 50). Lucas 7, 36 a 50. Muito bem. Lucas 7, 36 a 50, mais um texto nesta sequência de pregações acerca da pessoa de Jesus Cristo, textos nos Evangelhos. Lucas 7, 36 a 50, amados, diz assim a palavra do Senhor. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia que quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus aos fariseus e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecados, ou quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Meus amados irmãos, eu tenho dito ao longo da minha caminhada enquanto pastor, meu ministério, os irmãos, creio eu que são prova disso. Invariavelmente eu tenho dito que nós não devemos nos acostumar com o sagrado, que nós não devemos nos acostumar com o amor de Deus, que nós não devemos nos acostumar com a graça de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar à luz desse texto nesta manhã. Meus amados, é urgente, esta mensagem é urgente a todo crente, a todo coração que busca andar em sinceridade, em gratidão e em amor ao nosso Deus. Nós não podemos nos acostumar com a graça de Deus.
Não podemos nos acostumar com a graça de Deus. Nós veremos o porquê disso. Quando nós olhamos para esse texto, vale lembrar que os fariseus, eles formavam um dos 3 principais grupos religiosos de Israel naquela época. Eles eram reputados pela, aspas, suposta religiosidade e conhecimento de Deus. E notem aqui, provavelmente as palavras de Jesus, os seus ensinamentos, nas suas ações, despertaram a atenção deste fariseu chamado Simão. E vale mais uma vez lembrar que a pregação, reparem nisso, isso é um dado muito sensível, a pregação de João Batista, há pouco tempo atrás, promovera um grande avivamento espiritual em Israel. E nós não podemos perder de vista isso. Multidões iam até o deserto para ouvirem João Batista e passarem pelo batismo de João. Muitos publicanos e pecadores se arrependeram e temeram a justiça de Deus a partir da pregação e do ministério de João Batista, cumprindo assim a profecia daquele que prepararia o caminho de Yahvé, o caminho do Senhor Jesus. Mas aqueles que se acostumaram com a graça, neste caso aqui os fariseus, que se achavam espirituais, eles rejeitaram deliberadamente a pregação e o batismo de João. Então este fariseu aqui chamado Simão, impactado com tudo aquilo que estava acontecendo em Israel, nos dias de Jesus, no ministério do Senhor Jesus, ainda no seu início, este fariseu convida Jesus para um banquete em sua casa. Mas Simão, ele não recebe com dignidade a Jesus. Pelo contrário, ele não cumpre ali as boas maneiras, o protocolo da boa recepção, o protocolo do bom hospedeiro. Vale lembrar que o hospedeiro lhe dava ordens aos seus servos para que servissem, para que lavassem os pés dos hóspedes que chegavam ali mediante as estradas empoeiradas da Palestina. E omitir esta cortesia de um hospedeiro não colocar ali um servo, ou ele mesmo não lavar os pés da sua visita, isto era como que considerar que aquela visita era ou pertencia a um nível cultural e, sobretudo, social inferior. Era uma esnobada, era uma escanteada, logo de cara. Portanto, vejam, é com muita hipocrisia que esse tal Simão, é uma demagogia pura, descarada, que ele chega para Jesus e o chama de mestre. Mestre coisa nenhuma no coração deste homem, pois ele não recepcionara Jesus com dignidade. Mas, digamos assim, havia uma expectativa para aquele jantar, talvez um bom debate teológico com aquele jovem de Nazaré, talvez aqueles fariseus ali na casa de Simão quisessem fritar Jesus pelos seus argumentos teológicos, não é não? Ali estavam religiosos, intelectuais, mas lembrem-se, o espírito, o objetivo de Simão era testar aquele que se dizia profeta, filho de Deus. Mas eis que uma dona não muito bem vista pela sociedade, eis que uma mulher então pecadora surge e de repente, no meio do jantar, imagine a cena, ela escutara certamente Jesus proclamar o amor de Deus, o perdão de Deus. E ela, então, de forma totalmente quebrantada, ela vai até a casa de Simão para se encontrar com Jesus e ali derrama a sua vida e o seu coração na presença do Nazareno. Meus irmãos, à luz de toda essa introdução e contextualização, eu quero convidá-los a meditarem aqui comigo exatamente neste tema. Não se acostume com a graça. Eu quero destacar no primeiro ponto aqui 3 derrotas espirituais de quem se acostuma com a graça de Deus. E todos nós somos tentados a nos acostumar com Deus. Deixar de experimentar a doçura do seu Santo Espírito.
deixar de sentir o impacto da sua justiça, deixarmos de tremer diante da sua santidade. E por que isso acontece? Porque nós nos acostumamos com Deus. Porque muitas vezes nós colocamos Deus no nosso bolso e usamos quando queremos, sobretudo quando precisamos. Porque nós nos acostumamos com a graça de Deus. E com a graça de Deus, nenhum crente deve se acostumar. 3 derrotas espirituais de quem se acostuma com a graça. A primeira, quem se acostuma com a graça se torna insensível ao pecador arrependido. Meus irmãos, versículos 37 e 38 dizem assim: e eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Olha só, meus irmãos, que coisa árida, que coração seco deste fariseu. Simão vê aquela mulher quebrantada diante da sua retina. Essa mulher, ele a vê lavando os pés do Senhor Jesus com suas lágrimas. Ele a vê em sua própria casa, essa mulher secando os pés de Jesus por conta das suas lágrimas com seus próprios cabelos. Ele vê essa mulher quebrantada beijando os seus pés. E ele vê essa mulher pegando um elemento caro, ungindo assim com bálsamo os pés de Jesus. Mas este homem, que se dizia conhecedor da graça espiritual, ele não sabe distinguir entre quebrantamento e religiosidade. Simão é mestre da lei, mas ele é analfabeto no amor de Deus. Simão conhece, sabe aquele negócio que todo crente conhece? A coreografia da espiritualidade. Nós conhecemos e nós sabemos muitas vezes representar isso muito bem. Por dentro, estamos às vezes longe do Senhor, mas por fora não perdemos a pose. Não diminuímos a nossa imagem de crente, não é não? Simão, ele conhece a coreografia da espiritualidade, mas ele é insensível ao mover do Espírito. Simão não se alegra com o arrependimento daquela mulher, pelo contrário, ele ignora e continua a chamá-la de pecadora. Ele vê aquela mulher quebrantada diante do Senhor Jesus e no seu coração ele diz pecadora. Mas mais do que isso, ele vai duvidar que Jesus é profeta por conta deste quebrantamento. Eu quero dizer, meus irmãos, que quem se acostuma com a graça não se sensibiliza com o perdão de Deus. Não. Quem se acostuma com a graça se julga menos pecador do que os outros. Segunda derrota espiritual de quem se acostuma com a graça é que se torna insensível à pessoa bendita de Jesus Cristo. Versículo 39 diz: ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se esse cabra fosse alguém para valer, se esse moço de Nazaré, esse Galileu, filho de carpinteiro, esse embuste, se este fora de fato o profeta, ele bem saberia quem e qual é a mulher sem vergonha que tocou, pecadora. Simão está ali no seu solilóquio, seu monólogo. Ele diz: esse jovem é um embuste. Ele não é profeta. O coração cauterizado ali de Simão não permitia que ele discernisse a grandeza da pessoa de Jesus. Simão não confessa sua culpa a Jesus como hospedeiro. Ele foi mal criado, ele foi grosseiro. Não, ele começa a questionar, ele começa a acusar. Você, no seu coração, você, Nazareno, você não é profeta. Jesus estava ali comendo com os que se achavam justos, conhecedores da graça de Deus, no caso os fariseus, mas justa é aquela mulher. Ela fora justificada pela graça de Jesus.
Versículo 49 diz assim: os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Duvidando, quem é este cara? Meus irmãos, Jesus revela a Simão e aos demais convidados ali, os fariseus, que ele não é apenas um profeta. Ele revela que ele é Deus. E por isso ele pode perdoar pecados. Jesus revela ali que ele é o Messias prometido, o Filho de Deus. E notem, não precisam voltar aqui, mas Jesus já havia dado vários testemunhos da sua divindade, da sua filiação divina, e que ele então tem autoridade para perdoar, tinha autoridade para perdoar pecados, ali no capítulo 7 mesmo, no versículo 22, por exemplo. Meus amados, muitos podem, reparem, estar assentados à mesa com Jesus e ainda não conhecerem Jesus. Isso pode estar acontecendo aqui agora. Muitos podem estar sendo salvos à sua frente, mas você mesmo não conhece a Jesus. Você mesmo não deu um passo de fé, procurou o pastor. Eu quero me batizar, pastor. Eu quero entregar minha vida para o Senhor Jesus. Eu quero ser membro da igreja. Mas não. Talvez para você a igreja ainda é apenas o lugar de um bom e saudável convívio social. Quem se acostuma com a graça ao invés de se encantar com Jesus, o acusa. A terceira derrota espiritual de quem se acostuma com a graça é que essa pessoa se torna insensível ao seu próprio pecado. Eis a parábola de Jesus, a partir do versículo 41, acompanhe. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. Simão, você marcou um golaço na resposta. Meus amados, 500 denários, vamos lá, aproximadamente 1 ano e 5 meses, arredondando então, 1 ano e meio de trabalho duro, braçal, 50 denários, 1 mês e 20 dias, 1 mês, quase 2, não chega a 2, de trabalho duro, trabalho braçal. Reparem que a questão não é se Simão tinha menos pecado do que aquela mulher. O fato é que Simão não tinha, e este é o ponto, consciência do peso, da gravidade do seu pecado diante de um Deus santo, justo, santíssimo. O, aspas, juiz, o conhecedor da graça, Simão, agora Jesus o põe no bolso e o coloca como réu. Versículo 44 em diante diz assim: e voltando-se para a mulher, disse a Simão: ô Simão, você está vendo essa dona? Versículo 44. Ô Simão, vamos colocar os pingos nos is aqui. Você é muito mal criado, petulante, e gosta de se colocar num lugar como juiz. Porque eu entrei na tua casa e você nem me deu água para os pés. Essa mulher que você está julgando, ela regou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me deu um beijo de boas-vindas. Ela não para de beijar os meus pés porque ela está possuída do impacto do perdão de Deus. Você não ungiu minha cabeça com óleo como todo educado que recebe alguém faz. Mas essa mulher ungiu os meus pés com um bálsamo. Reparem aqui que as falhas de Simão refletem mais do que, para além de um hospedeiro inadequado, malcriado, sem educação, suas falhas refletem, sabe o quê? O seu orgulho, a sua dureza de coração, a sua insensibilidade, a sua hostilidade, a sua falta de misericórdia, a sua rejeição aos pecadores, o seu próprio preconceito. As falhas de Simão demonstram sua insensibilidade aos seus próprios pecados. Suas falhas refletem o seu coração, portanto, cauterizado com a graça de Deus.
Meus irmãos, quem se acostuma com a graça, se acostuma com o seu pecado. Essa é boa, hein? Você está ligado? Eu vou repetir porque essa é muito boa. Quem se acostuma com a graça, se acostuma com o seu pecado. O arrependimento, sabe, meus amados irmãos, eu aprendo na minha carreira cristã e a partir da Bíblia, eu aprendo e observo que o arrependimento é mais difícil para aqueles que se acostumam com a graça. Aqueles que se acostumaram com a graça, é difícil se arrepender. Não acham que pecaram com pensamentos, com palavras, que faltou amor com o irmão, faltou paciência com o irmão, faltou compromisso com a igreja, faltou paciência com a esposa. Não acham, porque se acostumaram com o perdão, se acostumaram com a justiça, se acostumaram com a graça de um Deus santo. Portanto, 3 derrotas espirituais daquele crente que se acostuma com a graça. Primeira, ele é insensível ao pecador arrependido. Segunda, ele se torna insensível à pessoa de Jesus. Jesus é apenas uma conotação, é a conotação semântica. E terceira derrota, ele é insensível ao seu próprio pecado, o que é uma coisa terrível, além de demagoga e hipócrita. Mas bora lá. Vamos então às 3 vitórias daqueles que não se acostumaram com a graça. Aqueles que estão nutrindo o primeiro amor. Aqueles que estão aquecendo sempre a graça de Deus no seu coração. A primeira vitória é que quem não se acostuma com a graça, ele é sensível. Não acusando os outros, sensível para ver defeito nos outros. A gente é bom nisso, né? Como a gente é feio, gente. A gente gosta de ver e observar defeito nos outros, não é não? Mas quem não se acostuma com a graça de Deus, ele é sensível ao seu próprio defeito, o seu próprio pecado. Imagina a cena, pessoal, imagina a cena aqui. O jantar ali na casa do bacana, tinha ali só gente bacana, gente que se dizia conhecedora da graça. O jantar é interrompido por uma mulher bastante assim barulhenta. Choro intenso, suas lágrimas ali vertendo são abundantes a ponto de terem que enxugar os pés de Jesus. Essa mulher está humilhada, ela se humilha, na verdade, diante de Jesus e diante de todos aqueles bacanas, aqueles homens. Ela está impactada com o perdão de Deus. E sabem, muito provavelmente essa mulher era uma prostituta, um escárnio da sociedade. Ela rompe com a oposição daqueles religiosos e vai até Jesus. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que o Senhor não despreza o nosso arrependimento. Louvado seja Deus por isso. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus, diz Salmo 51:17. Quem não se acostuma com a graça, chora e confessa o seu pecado. E a Bíblia tem uma palavra, uma promessa maravilhosa, em 1 João 1:9, que se nós confessarmos os nossos pecados, o nosso Deus é o quê? Ele é fiel a Ele mesmo, a sua aliança. Ele é justo porque Ele nos vê, não enquanto pecadores, mas porque Ele nos vê através da cruz, através da expiação da culpa, através do sangue de Jesus. Portanto, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, aquele que não se acostuma com a graça tem uma vitória maravilhosa na sua vida, porque ele é sensível, ele se entristece quando peca. Meus amados, quem é sensível ao seu pecado tem vitória espiritual. Queridos irmãos, a segunda vitória de quem não se acostuma com a graça é que é sensível à adoração a Jesus. Não entra na igreja assim de qualquer jeito.
pensando na segundona, pensando na fatura que tem que acertar, pensando no aluguel que tem que pagar. Tudo isso são problemas reais, legítimos e que muitas vezes aflige o nosso coração. Está tudo muito certo, isso em si não é pecado, mas essas coisas não podem roubar a bênção, não pode deixar você distraído e sem expectativa de que Deus vai curar a tua alma nesta manhã, te retornando, te conduzindo de volta à sua maravilhosa graça, pois Ele te ama e quer que você seja uma pessoa que se encante com Ele. Então, quem não se acostuma com a graça, ele é sensível à adoração, é sensível à pessoa de Jesus para adorá-lo, é sensível ao culto. A unção nos pés de Jesus é claramente, reparem, intencional. Por quê? Porque ela leva o bálsamo. Agora, o lavar os pés, ela não tinha planejado esse negócio, não. E por que eu provo isso? Porque ela não leva a toalha. Ela tem que enxugar com seus cabelos. Meus amados irmãos, a adoração ao Senhor envolve 3 aspectos fundamentais. O primeiro é o serviço. Essa mulher lavou os pés de Jesus, ela serviu a Jesus. Um segundo aspecto da verdadeira adoração é a devoção. Ela beijou os pés de Jesus, ela se apegou a Jesus com amor, com profunda gratidão. A terceira via, o terceiro aspecto de uma adoração fervorosa é a própria oferta. Ela agiu com liberalidade, ela honrou a Jesus com seu bálsamo, um bálsamo caro. Meus amados, essa mulher não derramou apenas o bálsamo, ela derramou sobretudo o seu coração em adoração. Por isso que a Bíblia diz que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Eu tomarei, sim, eu tomarei de todo o coração o cálice da salvação. Eu invocarei o nome de Yahvé, o nome do Senhor, e oferecerei a Ele sacrifícios de ações, de graças, e invocarei para todo sempre o nome do Senhor. Só que eu estou empolgado? Então, amém para me ajudar. Meus amados, quem não se acostuma com a graça, derrama o seu coração na presença do Senhor Jesus. Deus está à procura. A Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Sabe como que eu aplico isso? Eu aplico dizendo o seguinte: Deus está à procura de pessoas que não se acostumam com a sua graça. E para acabar, a terceira vitória de quem não se acostuma com a graça, e essa é a maior tentação de todo crente, se acostumar com as coisas de Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento único. Esse dia é santo, esse momento aqui é santo. Esse momento que você está vivenciando aqui comigo tem poder de Deus. O Senhor Jesus está aqui ministrando em cada coração. O Kairos de Deus está aqui agindo em cada alma. Sabe por que eu digo isso? Porque o dia do Senhor é santo. E eu não posso me acostumar com as coisas sagradas. Eu tenho que entrar aqui com o meu coração. Senhor, fala comigo. Quem não se acostuma com a graça é insensível à cruz. Aliás, é sensível à cruz. É sensível ao perdão de Jesus. Versículo 47. Por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados. Olha que palavra maravilhosa que um dia Jesus falou a cada um de vocês aqui. Filho, filha, todos os seus pecados foram perdoados. Essa é a graça. É a maior de todas. Versículo 47, por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, ama pouco. Uma melhor tradução aqui seria o seguinte, vamos arriscar? Seria assim, os muitos pecados dela foram perdoados, por isso ela muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, este ama pouco. E aqui eu saco a expressão de John Piper, que eu concordo e gosto muito. Ele diz, aspas,
nunca ficaremos perplexos diante do amor de Deus, enquanto não considerarmos a seriedade dos nossos pecados e a justiça da ira de Deus contra nós. Esta mulher amou muito, sabe por quê? Porque ela sabia do peso do seu pecado. Essa mulher amou muito porque muito lhe fora perdoado, ela tinha consciência. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Irmãos, versículo 48 diz assim: então disse a mulher: filha, perdoados são os seus pecados. Meus irmãos, eu encerro dizendo o seguinte: Jesus cura espiritualmente aquela mulher. Ele recebe o perdão, ela recebe o perdão e a salvação ali de Deus. Jesus restaura publicamente aquela mulher, restaura a sua mulher perante aqueles homens que se acostumaram com a graça, cauterizados espiritualmente. Jesus lhe dá paz, Jesus restaura a sua reputação, Jesus anuncia o seu perdão e a sua paz. Versículo 50 diz: tua fé te salvou, vai-te em paz. Aquela mulher não foi justificada por suas obras, ou seja, porque ela beijou os pés, porque ela levou lá a oferta cara do unguento, porque ela lavou os pés. Não, ela foi justificada mediante a fé na graça, no amor e no perdão de Jesus Cristo. Mas é verdade, por outro lado, que a fé daquela mulher foi testemunhada por obras de arrependimento. Meus irmãos, quem não se acostuma com a graça, não se acostuma com o seu pecado. Quem não se acostuma com a graça, não se acostuma jamais com o perdão de Deus. Se encanta, se maravilha. Eu encerro dizendo então as 3 vitórias espirituais. A primeira é que quem não se acostuma com a graça, ele é insensível ao seu próprio pecado. Quem não se acostuma com a graça é sensível à adoração, às coisas sagradas de Jesus. E quem não se acostuma com a graça é sensível ao perdão e à cruz de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém, irmãos? Amém. Fiquemos em pé. Oremos ao Senhor, encerrando assim o nosso culto. Senhor, aviva a tua graça, o teu Santo Espírito no nosso peito, no nosso coração. O Senhor é tão bom, Senhor, a tua graça é suficiente para o nosso viver. O teu perdão, Senhor, é a maior bênção que temos. Porque mediante o teu perdão nós fomos escolhidos, nós somos adotados, nós somos justificados, nós somos salvos e agora estamos sendo pastoreados por teu Filho Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a sempre agradecer por tua graça, sempre a vivermos na suficiência da sua graça. Ajuda-nos, ó Deus, a honrarmos a tua graça na nossa vida, em o nome de Jesus. Meus irmãos, que esta graça, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bendito, amoroso e eterno Pai, as consolações, o conforto e o poder do Espírito Santo repousem sobre vós, filhos da graça, desde agora, para todos sempre. Amém.